Ainda sobre o expediente da exibição de documento ou coisa, né, esse incidente processual que surge no decorrer de uma ação já em curso, né, uma situação incidental que implica na necessidade da parte de buscar a exibição de uma prova documental que ela não dispõe consigo, né, que se encontra em poder da parte contrária ou em poder de terceiros, tá? Vimos as disposições que tratam aí desse expediente, desse procedimento, quando ele é em face da parte contrária, e agora vamos comentar quando esse expediente ele é aberto em face de terceiro, tá? Temos que mencionar que ele pode ocorrer a pedido da parte ou de ofício, tá? Então, o próprio juiz pode determinar a exibição do documento ou coisa, tá? Isso, pessoal, não só em face de terceiro, tá? Isso pode ocorrer também em face da parte contrária, certo? Embora o mais comum é que isso ocorra por meio de um requerimento da parte, tá? Mas nada impede do juiz, no seu poder instrutório, né, de mesmo de ofício poder determinar a exibição de um documento ou uma coisa. Como eu falei, aqui está mencionando em face de terceiro, mas ele pode de ofício também determinar a exibição quando estiver falando em poder da parte contrária, tá? De ofício iniciar esse procedimento, ok? Então, lá ele intima a parte contrária a apresentar, tá? Aqui, pessoal, nós temos um terceiro fora da relação jurídica processual, tá? E se for, então, a pedido, é uma ação incidente, tá? Se for um requerimento da parte contrária, não é uma mera questão incidental que será analisada pelo juiz no curso da ação, tá? Mas uma verdadeira ação incidente, porque terá que ser proposta em face de um terceiro que não integra o processo, tá? Então, nesse caso, será elaborada uma petição inicial de exibição de documento ou coisa. E essa petição inicial, que terá como parte requerida o terceiro, o qual se encontra com a coisa ou com o documento, né? Essa petição inicial, ela terá que observar os requisitos de validade das petições iniciais em geral, tá? Então, ela deve observar aqueles requisitos do 319 e 320 do CPC, ok? O artigo 401, ele trata desse expediente voltado à exibição de documento ou coisa em face de terceiros, né? Diz aqui o artigo 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará a sua citação para responder no prazo de 15 dias. Veja, em face da parte contrária, o juiz determina intimação. E o prazo de resposta são 5 dias. No expediente voltado à exibição de documento ou coisa em face de terceiros, né, fora da relação processual, petição inicial, é uma verdadeira ação incidental, tá? Mas essa ação, o juiz determina o quê? A citação, então, da parte requerida, tá? Porque ele não faz parte de nenhuma relação jurídica processual. Ou melhor, da relação jurídica processual originária do processo, aonde se pretende exibir o documento, tá? Então aqui, nos termos do 401, o juiz ele ordena o que? A citação do terceiro, que irá figurar como réu nessa ação voltada à exibição de documento ou coisa, tá? E o prazo de resposta será de 15 dias, e não de 5 dias, como ocorre lá naquele expediente voltado à exibição de documento ou coisa pela parte ré, né? Pela parte no processo, pela outra parte no processo, tá? Ainda sobre esse expediente, o 402 nos traz outra previsão. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes e, se necessário, de testemunhas, e em seguida proferirá decisão, tá? Então, o que diz o 402 é que o terceiro, ele vai poder negar a obrigação de exibir, né? Ele vai poder negar que está na posse do documento ou da coisa, e o que o juiz irá fazer
designar uma audiência especial, tá? Para que sejam produzidas provas, então, a respeito da existência e da posse desse documento ou coisa. E nessa audiência a instrução será feita pela tomada de depoimento do terceiro, pela tomada do depoimento das partes, né, que mencionam a existência desse documento e a posse dele com outra pessoa, né, com o terceiro, e se necessário o juiz também defere a produção de prova testemunhal, tá? A respeito do quê? A respeito da existência do documento e da sua posse, né, exibição, né, e feita essa instrução, em seguida o juiz proferirá uma decisão, tá? E que vem mencionado também no artigo 403, esta questão, né? Diz assim: se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda o respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado no prazo de 5 dias, impondo ao requerente a que o ressarça pelas despesas que tiver. Ou seja, o juiz irá analisar, após essa instrução feita na forma do 402, né? O juiz analisará, né, pessoal, e adotará a medida de ordenar que o terceiro deposite em cartório o documento ou a coisa, tá? Então, se o terceiro se recusa a exibir, o juiz entende que o documento ou coisa existe, né, que essa recusa ela é ilegítima, ele vai ordenar o quê? O depósito desse documento ou apresentação dessa coisa em cartório ou em outro lugar que o juiz designar, num prazo de 5 dias, tá? Lembrando que poderá ser exigida, né, pelo terceiro a ressarcimento das despesas que ele tenha para ir até o cartório ou ir até o local indicado pelo juiz e entregar o documento ou a coisa, e exibir o documento ou a coisa, tá? Diz o parágrafo único do 403. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias a assegurar a efetivação da decisão. Tá? Então, assim como o juiz pode adotar medidas indutivas, mandamentais, né, coercitivas, no sentido de forçar a parte contrária a apresentar o documento, o mesmo vai se dar com relação ao terceiro. Quando o documento ou a coisa, né, estiver em posse de terceiro, de outras pessoas que não integram o processo, tá? Então, o juiz ele vai poder determinar busca e apreensão, ele vai poder pedir força policial se for necessário, além de responsabilidade por crimes de desobediência, tá? Porque aqui o juiz expede uma ordem de exibição, tá? Lá quanto à parte contrária, a parte não tem um ônus, não tem o dever de apresentar, uma obrigação de apresentar, ela tem o ônus. E se ela não apresenta, ela assume os efeitos negativos deste ônus. Aqui não, aqui é uma ordem de exibição, tá? E o juiz, então, ele vai poder determinar a exibição, né? Ordenar a exibição, e se o terceiro descumprir, ele poderá também ser responsabilizado criminalmente por isso, né? Pela prática do crime de desobediência. Além do pagamento de multa que o juiz poderá fixar e outras medidas necessárias aí a tornar efetiva, a dar efetivação a essa sua decisão, ok? Então, o que o juiz determina, né, muitas vezes determina uma busca e apreensão, tenta localizar o documento, né, manda instaurar inquérito, ou melhor, expedir cópias necessárias para instauração de inquérito policial por crime de desobediência, se a parte não apresenta, se o terceiro, não exibe este documento ou coisa dentro do processo aberto em face dele, tá? Dentro dessa ação que surge como um verdadeiro incidente no curso do feito, tá? Então, é isso que dispõe aqui o 403, caput e parágrafo único, tá? O 404, pessoal, ele traz as matérias de defesa, e essas matérias de defesa que podem ser apresentadas na resposta
pela parte ré ou pela parte do processo ou também por um terceiro, ou seja, as matérias de defesa elas são comuns, tá? Podem ser tanto arguidas pela parte no expediente voltado à exibição de documento ou coisa em face da parte, ou matérias que podem ser alegadas por terceiros, né? Quando são abertas essas ações incidentais voltadas à exibição de documento ou coisa, tá? E o 404 ele traz as matérias de defesa nos seus incisos. Prevê assim o 404. A parte e o terceiro se recusam, a parte e o terceiro se excusam, né, de exibir em juízo o documento ou a coisa se, inciso 1, concernentes a negócios da própria vida da família, ou seja, essas são hipóteses de recusa legítima, tá? Em que tanto a parte como o terceiro, eles poderiam se recusar a apresentar. Então, naquele prazo de resposta, que para a parte é de 5 dias e para o terceiro é de 15 dias, né? Contados da intimação ou da citação, as respostas, as matérias de recusa legítimas, que poderia então levar a não exibição, a uma decisão pelo juízo de não exibição do documento ou coisa, elas vêm aqui previstas no artigo 404. E uma delas é essa recusa quanto à exibição de documentos que dizem respeito aos próprios negócios da família, próprios negócios da vida familiar. Ou seja, documentos que estariam ali protegidos pela privacidade da família, né? Pela privacidade das pessoas que integram essa família. Tá? Então, nesse caso, essa recusa poderia ser tida como legítima, seria tida como legítima pelo juiz, tá? Depois diz aqui ainda o inciso 2, que a parte também ou terceiro, né, poderia se excusar a exibir o documento ou coisa se a sua apresentação puder violar um dever de honra, tá? Então, vamos imaginar que se busca ali a exibição de um documento ou coisa que possa desonrar um dos cônjuges no casamento. Tá? Então ele exibe lá um documento que acaba ofendendo o seu cônjuge, né? Acaba sendo uma hipótese de desonra ao dever de respeito mútuo, né, que deve haver entre os cônjuges. Então essa recusa poderia ser legítima também, né, com relação à apresentação desses documentos, tá? Que lhes seriam ofensivos à honra, ok? Então, mais uma vez, protegendo um direito constitucional, né, o direito à intimidade da pessoa, né, que está ali protegido com relação à proteção à sua honra, né. Ainda diz o inciso 3 do 404, que também poderia haver uma recusa legítima, então, quanto à exibição do documento ou coisa, se a publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins, ou até terceiro grau, ou lhes representar um perigo de ação penal. Tá? Então, a mesma ideia de desonra a alguém da família, né? a própria parte ou a algum terceiro, bem como a seus parentes, né? Consanguíneos ou afins até terceiro grau. Tá? Ou ainda representar um perigo de ação penal, hipótese de que a apresentação de um documento poderia levar a uma autoincriminação da parte, poderia evidenciar a prática de um ilícito penal, tá? Então isso também faz parte do direito fundamental à não incriminação, à não autoincriminação, que tem assento lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Tá? Então, também é mais uma hipótese de recusa legítima, tá? Quando a apresentação, a exibição do documento puder trazer uma desonra à parte terceiro aos seus familiares, né, consanguíneos ou afins, bem como a representar aí um perigo de ação penal. Tá? Inciso 4. Também pode haver uma recusa quando a sua exibição acarretar divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar segredo, tá? A parte ou terceiro deva guardar segredo. Então, exemplo, nós advogados, né?
O Estatuto da OAB, ele determina que nós temos que guardar segredo, ou melhor, nós temos que manter o sigilo com relação àqueles fatos que nos são divulgados, que nos são mencionados. Então, a gente não poderia exibir qualquer documento que fosse nos entregue, né? Porque a gente tem o dever, por profissão, o dever legal de guardar sigilo com relação aos fatos que nos são relatados e aos documentos que nos são apresentados, tá? Isso está lá no artigo 34 do Estatuto da OAB, né? No inciso 7. Então, mais uma hipótese de recusa legítima. Quando a parte disser, olha, a parte ou terceiro, eu me recuso a apresentar porque a divulgação desses fatos eu tenho que guardar sigilo, né? Por força aí de lei, ok? Inciso 5. Também é uma hipótese de recusa legítima quando subsistirem outros motivos graves que, segundo ao prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa na exibição. Ou seja, o juiz vai analisar as circunstâncias do caso concreto. E se a recusa tiver por motivo uma situação gravosa, isso fica a critério do juiz. Ele vai analisar segundo o seu prudente arbítrio, né? E esses tais motivos graves que impedem a exibição, o juiz poderá então dar como justificada a recusa, né? A recusa será tida como legítima, tá? E o inciso 6 menciona ainda outras hipóteses. Na verdade, houver também uma disposição legal que justifique a recusa na exibição, tá? A gente tem aí, a título de exemplo, uma hipótese legal na Lei da Ação Civil Pública, né? A Lei 7.347 de 85. Eu, para falar a verdade, nem me lembro exatamente o que dispõe esse artigo 8º, parágrafo 2º, né? Vamos procurar aqui para podermos saber quais seria uma outra hipótese legal, uma disposição legal que justificaria a recusa. Lei 7347 de 85. Só um minutinho, pessoal. 7347 de 85, achei. Artigo 8º, parágrafo 2º, diz assim, ó. Então diz o 8º que para instruir a inicial, o interessado pode requerer às autoridades competentes certidões e informações que entender necessárias, que deverão ser fornecidas num prazo de 15 dias, tá? Então, essa lei que regula a ação civil pública, né, dispõe sobre a prova documental, né, nas ações civis públicas. E diz aqui o parágrafo 2º, então, com relação a esse direito do interessado requerer a exibição de documentos a autoridades competentes, né, ou informações, diz o parágrafo 2º que somente nos casos que a lei impuser sigilo poderá ser negada certidão ou informação, tá? Em hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada da documentação, certo? Então, uma hipótese legal onde a recusa seria legítima, tá? Prevista na lei uma lei que regula a produção de prova documental na ação civil pública, que é a lei 7.347 de 85, tá? Então, outras hipóteses previstas em lei, né, como essa que menciona documentos considerados sigilosos pela autoridade, poderá haver uma recusa e essa recusa será vista como legítima. Ou seja, o juiz, no julgamento desse pedido incidental ou dessa verdadeira ação incidental, né, dependendo se for em face da parte contrária ou de terceiro, o juiz dará como legítima recusa e julgará o pedido improcedente, né? Não irá então acatar o requerimento de exibição de documento ou coisa, ok? E para finalizar, pessoal, porque depois a gente fala da arguição de falsidade de documento, né? Eu trago aqui alguns comentários sobre outras questões da prova documental, né? Eu até mencionei aí no slide de vocês que dispositivos, o 421, né, e outros dispositivos tratam de outras questões relativas à prova documental, como a hipótese de apresentação dos livros empresariais, né, dizendo lá os casos em que cabe a apresentação desses livros, né, livros comerciais, empresariais, né, estão naqueles artigos que nós comentamos que não teríamos aqui tempo hábil para
tratar de todos eles, né? E que eu indicava para que vocês fizessem uma leitura a respeito desses artigos, tá? São hipóteses bem pontuais que vão acontecer em processos que dependem da exibição de livros comerciais, de livros empresariais, tá? Então, ações que tratam de questões empresariais, tá? E fazendo uma leitura aqui desses dispositivos, tá, pessoal? O 417, ele fala que os livros empresariais provam contra o seu autor, né, quem elaborou, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos, tá? Então, o autor dos livros não é quem elaborou os livros, mas é a quem mandou elaborar os livros, tá? Então, lembra, o documento particular é aquele que é subscrito e assinado pelas partes, ou é aquele que é subscrito a pedido das partes, sendo assinado ou não, como no caso dos livros empresariais, né, que é da praxe a não exigência de assinatura por parte do proprietário da empresa, né, daquele que determinou a subscrição dos livros, tá? Então, o que diz aqui é que o empresário ele tem a possibilidade de demonstrar que os assentos lançados nos livros empresariais não correspondem à verdade dos fatos, tá? O 418, os livros, e que eles fazem prova contra quem é o titular dos livros, né? Aqueles que mandou subscrevê-los. 418. Os livros empresariais que preenchem os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. Então, como falei, situações bem específicas, voltadas a esses processos que tratam de litígios entre empresários, tá? Então, é possível, né? Os livros, na verdade, quando preenchem os seus requisitos, fazem prova em favor do autor, ok? Em favor de quem está usando do livro empresarial a título de prova, tá? 419 também traz uma previsão com relação à escrituração empresarial. A escrituração contábil ela é indivisível e dos fatos que resultam os lançamentos, uns são favoráveis ao interesse do autor e outros que lhes são contrários. Ambos serão considerados em conjunto como uma unidade, ou seja, trata da unicidade, da indivisibilidade da escrituração contábil. Não adianta o empresário querer se utilizar dos livros apenas na parte que lhe é favorável, tá? O que diz aqui, esse 419, é que a escrituração é indivisível e ele vai poder usar os livros como prova, mas os lançamentos, sejam favoráveis ao seu interesse ou sejam contrários, todos serão analisados em conjunto, tá? O 420 traz uma outra questão, diz o juiz pode ordenar a requerimento da parte a exibição dos livros empresariais e a dos documentos do arquivo, quando nas ações de liquidação de sociedade, essas que eu falei que vocês vão estudar, o procedimento especial, né? E lá no procedimento especial é quando a gente acaba comentando a respeito da aplicação desses artigos, né? De produção de prova empresarial, de litígios empresariais, tá? Então, o juiz vai poder determinar a exibição integral desses livros nas ações de liquidação de sociedade, claro, a requerimento da parte, tá? Como diz aqui o caput, nas ações de sucessão por morte de sócio, nas ações, ou quando e como determinar a lei, tá? Então, em casos em que a lei determina, o juiz poderá, a requerimento da parte, determinar a exibição de documento, tá? E o último dispositivo aqui, que trata também da exibição de livros empresariais, fala da exibição parcial deles, é o 421. E aí diz que pode ser a requerimento e de ofício, né? O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como poderá determinar aí a reprodução de cópias autenticadas, tá? Então, é possível, né, o juiz determinar a exibição parcial de livros empresariais, dizendo ali qual a parte que deve ser extraída a fim de dentro das questões que interessam ao litígio, ok? Então é isso que traz aqui o 421, que não havíamos comentado, tá? Então, outros dispositivos ainda, pessoal, que não restaram comentados, vocês devem fazer a leitura
porque faz parte do conteúdo da prova documental, embora a doutrina não se debruce a falar muito sobre eles, e as nossas aulas são preparadas em cima das doutrinas aí, né? Especialmente seguindo o roteiro de trabalho dos doutrinadores, das melhores doutrinas de processo civil. Eu destaco aí uma leitura atenta, a necessidade de uma leitura atenta de todo o código, tá? De todos os dispositivos que regulam esta questão. Beleza? Volto no próximo vídeo para falar ainda de prova documental, mas aí falar da arguição da falsidade dela, ok? Obrigado mais uma vez.